Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, nossos queridos telespectadores, internautas aí que nos acompanham também pela internet, aqui no canal AgroPlus e também nas outras plataformas aí que você tem a opção de nos assistir também. Meus amigos, nos destaques do programa de hoje, que só está começando e tem 1 hora de debate sobre o agronegócio, a gente traz informações de relevância aí para o setor e uma informação que eu trouxe ontem por aqui, que ela é corroborada uma divulgação que o IMEA traz toda semana, uma estimativa, né, para a oferta do milho no estado de Mato Grosso. E ontem eu cheguei a falar por aqui que o estado de Mato Grosso tem uma demanda, né, tendia a ter uma demanda maior por milho por conta do aumento do número de fábricas de etanol de milho. Ou seja, precisa de mais milho para que seja gerado esse etanol. E parece que essa informação ela é confirmada por esses dados do IMEA, já que ele aumentou a estimativa para oferta e para demanda do milho no estado de Mato Grosso. O estado deve colher 50,56 milhões de toneladas e ter demanda de um pouquinho menos, 50,04 milhões de toneladas. Parece que o Mato Grosso está autossuficiente no milho. Vamos conversar sobre isso, os pontos positivos, negativos disso tudo. Vamos falar também sobre uma informação que prometemos ontem por aqui, trazemos hoje. O etanol é mais competitivo em relação à gasolina em 6 estados brasileiros, segundo a ANP. O etanol, portanto, aí se mostrou mais competitivo em relação à gasolina entre os dias 25 e 31 do mês de maio, e mostra que talvez seja uma tendência ou é só uma elevação temporária, sazonal. O que é que se trata isso, né? Vamos tentar entender também e vamos falar sobre investimento ou crédito fora do país. Eu vou, inclusive, trazer para vocês que essa é uma novidade para mim, que eu nunca tinha colocado isso na minha cabeça, mas tem especialistas que estão falando que esse crédito internacional para produtores traz juros mais simples e taxa de 6%, o que pode ser atrativo, pode ser uma boa para o produtor rural, para salvar a sua plantação. Mas e para o Brasil? Será que isso é bom ou isso é ruim? Vamos tentar entender isso tudo e mais informações no programa de hoje que só está começando. Para a gente debater sobre estes e outros assuntos, os nossos especialistas diários vêm para compor aqui a nossa bancada tríplice digital. Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, e seu Bianco, que é especialista em negócios, chegam para colaborar com essas informações. Daiane, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua participação. E essa oferta aí, né, essa possibilidade, né, essa informação de crédito internacional parece ser uma boa notícia para ajudar um produtor rural. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, vocês, telespectadores. Acredito que alternativas de crédito são sempre bem-vindas, né? Principalmente quando eles oferecem a possibilidade de juros menores. Muito bom. Seu Bianco, será que isso não pode gerar, de alguma maneira... A princípio, para mim, essa é uma ideia boa, né? Mas será que a nível nacional, para o Tesouro Nacional, isso é bom ou é ruim? Jussa, o Tesouro Nacional não dá conta de financiar a expansão rural ou agrícola do Brasil. Então é muito bom que outros países que têm moeda forte vejam de duas maneiras. Uma, que eles podem emprestar dinheiro para o Brasil a juros mais altos do que eles conseguem no país dele, e outra, que eles estariam ajudando o próprio mundo com o aumento da produção, produtividade e mais alimentos para todo mundo. Excelente ponto de vista, vamos destrinchar mais essas informações ao longo do programa, que só está começando. Então, aos nossos telespectadores, vamos debater o agronegócio?
Bom, amigos e amigas, começamos com a informação que, como eu disse na introdução do programa, ontem eu trouxe um ponto de vista por aqui, né? Será que com a aumenta da demanda dentro do estado de Mato Grosso por conta das fábricas de etanol de milho, não vai aumentar também não havia necessidade, não tem necessidade de aumentar a oferta? E parece, não sei se trata de uma coincidência, mas o Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária divulgou um relatório, né, apontando as atualizações sobre as expectativas para essa safra do milho. O levantamento destaca que a oferta para o ciclo 24-25 é de 50,56 milhões de toneladas, um aumento de 2,6% em relação ao estimado em maio de 2025, e de 4,18% em comparação à safra 23-24. Esse aumento também veio por conta das chuvas, né? A expectativa era uma e a gente teve um aumento aí em cima das expectativas. A chuva colaborou também, né, Daiane, para isso, mas a gente vê aí, ó, o estado deve colher 50,56 milhões de toneladas e ter a demanda de 50,04 milhões. Ou seja, a gente está falando de quase a mesma coisa. Será que o Mato Grosso ele está se tornando aí esse estado... esse milho, na verdade, será que ele fica por aqui? Será que ele sai? Qual que é a sua análise em cima de todas essas informações que a gente trouxe até o momento? Jussa, a gente teve uma expectativa de aumento de produtividade, né? Você vê que a média, ela até subiu em uma média de produtividade de 111 sacos por hectare. E a demanda hoje também ela é muito próxima da produção. A oferta e a demanda estão quase se igualando, né? Então a gente vê que a demanda interna, que a gente fala demanda doméstica, ela tem aumentado principalmente no estado de Mato Grosso, com as usinas de etanol. Está sendo instalada em algumas regiões, né, do estado, e essas usinas elas comportam, né, esse crescimento e também ajudam a elevar os níveis de preço muitas vezes. Quando a gente tem uma expectativa, às vezes, de uma colheita, né, muito grande, os preços de exportação já começam a reduzir, a baixar, mas essa demanda doméstica ela consegue segurar e manter muitas vezes os preços, né? A gente teve algumas ofertas que normalmente são melhores para essas empresas que compram e acabam pagando um pouco a mais para o produtor rural. E também na produtividade desse ano, a expectativa é que ela seja maior, né, por conta da regularidade das chuvas. Então, os preços acabam ficando abalados muitas vezes, né? Só pelo fato de ter uma produção maior, esses preços normalmente tendem a cair. Porém, a gente vê que mesmo com produtividade maior, a demanda já está quase equivalente à quantidade de oferta, né? Então, os preços não deveriam cair se fosse uma tese lógica, mas a tese não é lógica, né? Ela é ilógica, não bastam esses dois fatores, né? Demanda e oferta. As especulações também tomam muito do nosso preço. Os técnicos do IMEA, seu Bianco, eles dizem que esse aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento do consumo em Mato Grosso, que subiu 4,31% em relação à última safra, alavancado pelo incremento de 9,35% no consumo das usinas de etanol de milho. Ou seja, de fato, a gente está vendo aí um incremento. Houve aí esse incremento de 9,35% no consumo das usinas de etanol de milho, que são responsáveis por 76,63% do consumo estadual. A gente vai além disso, né? Porque é claro que tem esse produto e tem o DDG, que é um subproduto, então se tornou... O milho ele tem se tornado ouro, de fato, né? Aqui, né? O preço tem... Aliás, o preço, inclusive, o senhor tem algo para trazer aí também para a gente, mas tem se tornado algo muito valioso para o mato-grossense. Já sabe, muito valioso essa abertura de empresas com
o etanol, produzindo o etanol do milho, muito, muito valoroso para todo produtor mato-grossense. Por quê? Porque, de repente, eles não estão pagando até os valores que poderia ser no mercado internacional, mas, pelo menos, você tem alguém que compra a tua produção. Então, a produção do milho mato-grossense ele está garantido. Tanto é que se viu aí 76% de toda a produção do milho no Mato Grosso são para essas empresas de etanol. E isso tem algumas vantagens, como que a doutora Daiane fala, depende a ótica que você olha, depende de onde você olha. Ela é muito boa para o consumidor final em 2 pontos, que chega uma comida com o DDG ou com o próprio milho para o frango e para os animais mais barato, e mais para o produtor, ela, de repente, uma grande oferta disso não é muito bom, porque existe uma chuva, uma jogada muito grande de produção no mercado. E isso o mercado se aproveita e quer baixar o preço. Mas, também em contrapartida, quando se produzir o álcool desse milho, automaticamente esse álcool também será um pouquinho mais barato. Então, sempre a produção, uma produção alta, sempre é bom para todo mundo, porque vai sobrar alimento, de um lado ou de outro, sobrar alimento. No próprio Mato Grosso, essa grande oferta, ela repercute nos preços. Tanto é que ontem a gente discutiu, o doutor Daiane também falou sobre preços do milho, se devia vender ou se não devia vender. Essa semana e a semana passada eles despencaram. O milho que você chegou-se a vender há 30, 60 dias a R$80 a saca no Mato Grosso, hoje disponível está 40. Se travava preços a 52 até, para você entregar na safra, receber lá em 30/9, se travou até preço até a 52, hoje é 38,50. Hoje, se você pegar o milho disponível, que você entregar seu milho e a gente fala aqui o carregamento sobre rodas, o que é? Secou o milho, carregou no caminhão, a empresa compradora paga no Pix. Aí, hoje é menos de 39, de 38 a 39 reais. Então, isso despencou os preços. Porém, vai se fazer o quê? Temos menos preço, mas temos mais produção. O produtor também está contente. Daiane, olhando todas essas informações, a gente deve ficar o quê? O produtor mato-grossense fica o quê com todas essas informações? Aumenta a demanda, mas o preço vai crescendo. Faz parte da vida do produtor rural ou deve ficar feliz ou fica triste? Depende? Vocês já estão tirando sarro, né? Mas depende. Aquele produtor que não tinha vendido ainda a sua produção, que conseguiu vender mês passado, os preços maiores, né, na base dos R$50, ficaram felizes. Aqueles que tinham vendido bem antecipadamente, que estavam na casa dos 40, já fica meio assim para pagar as contas, né? Então, eu já vejo que hoje 40 e poucos reais não cobre o custo do milho. Vai, no máximo, empatar. E preços, para ser competitivos e interessante, partem dos R$50. Então, para aqueles que conseguiram fazer uma venda fixada nos preços no mês passado, de pelo menos R$50, mas para aqueles que fizeram negócios muito antecipadamente e venderam a 40, ou agora que já está nessa faixa de 40 novamente, já começa a preocupar. Olha, eu sei que, estando num preço ou no outro, eu tendo o meu curau ou a minha pamonha do meu jeitinho, eu juro que eu não reclamo muito. Eu estou aqui em defesa do produtor rural. Mas se eu tiver curau, que eu comprei na semana passada na feira do produtor, que olha, que delícia, eu fico feliz. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? A gente está aí torcendo pelo produtor que luta pelos preços. E esse ponto de vista seu, Daiane, ele vem mais ainda para incrementar com aquelas informações que a gente fala todo dia aqui. O milho é uma commodity, a soja é uma commodity. O
produtor ele não pode vender pelo preço que ele quer, ele tem que segurar e vender na hora que tiver o melhor preço. Então, a vida do produtor não é fácil. Seu Bianco, para a gente encerrar esse assunto. Entramos num outro assunto aí, que é a armazenagem. Você até, muitas vezes, muitos produtores, eles não têm ideia de vender agora, não gostariam, não precisariam vender, porém não tem lugar de armazenagem. Então, entra-se naquele velho problema que o governo não incentiva esses financiamentos, essa coisa para você. E outro grande valor, se você tiver seu armazém, aí você começa a mais ou menos ditar as regras e dizer que o preço do teu produto, quem manda é você. Os compradores te oferecem hoje 38, você pode dizer, se você chegar em 40, 41 eu vendo, senão não vendo, vai deixar no meu milho aí. Então são barganhas que você pode e que o produtor pode ter mais na frente, mas para isso ele tem que ter o quê? O local da armazenagem dele, porque se ele entregar lá na trade, aí o produto já está na trade, são eles que dizem e que fazem as regras até do dia que vão te pagar, porque eles precisam do local para armazenagem. Então essas são políticas que o governo tem que pensar muito, né? Mato Grosso, principalmente, está com uma produção fantástica, as chuvas, igual você comentou aí, as chuvas vieram no mês de maio regulares, então houve uma produção muito alta, uma média alta, como a doutora Daiane citou, e isso faz com que as indústrias vejam que haverá oferta suficiente de matéria-prima para eles moerem o ano inteiro. Então, eles não precisam ir muito afoitos ao mercado para comprar. Por quê? A tendência é de baixa. Hoje o produtor A precisa vender porque ele precisa de dinheiro. O produtor B, C e D não precisa. Mas amanhã depois um outro produtor precisa desse dinheiro também ou precisa do local para estocar outros produtos. Então, essa é a sina do produtor rural. Seguimos aí na esperança, né, de linhas de financiamento que possam colaborar, porque imagina só, o produtor rural ter que, às vezes, se duvidar, até ele tem, ou não também, dependendo do produtor, né, mas são milhões de reais utilizados para construir um silo de armazenagem ali, então ele precisa tirar isso ou do bolso para pagar à vista ou com condições pouco estendidas ali para a construtora, ou ele pega uma linha de crédito, ele paga com muito mais tempo e com juros, o que é justo, né? Mas imagina só se ele tira do bolso dele, aí vai faltar para pagar os funcionários, vai faltar para isso, para aquilo. Então, por isso que essa alternativa da linha de financiamento ela é tão importante. Você vai pagando por mês, fica mais fácil, ou por safra, enfim, dependendo da negociação. Muito mais fácil, né? Meus amigos, vamos fazer uma breve pausa e no próximo bloco a gente fala sobre o etanol, que está mais competitivo em relação à gasolina em 6 estados. E tem muito a ver com essa história aí do etanol de milho, né? E a gente vai falar também sobre a abertura de mercados, novos mercados aí para exportação do agro brasileiro, viu? 6 novos mercados para o agro brasileiro, a gente vai trazer aí quais são eles e entender quais são os benefícios para a agropecuária brasileira. O intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate dessa terça-feira, dia 3 de junho. Olha a curiosidade que eu vou trazer que não tem nada a ver com agronegócio. Todo mês que começa com assim, ó, segunda-feira 2, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6, dia 13 vai cair numa sexta-feira, ou seja, em junho tem sexta-feira 13. Olha só que informação é essa, hein? Cuidado, muito cuidado. Vamos seguir aqui com as nossas informações de importância, né? E sem essas informações aí, ó.
Vamos lá, a gente vai trazer a informação agora que o etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 6 estados. Essa informação é da ANP, né? A Agência Nacional do Petróleo, e na média dos postos pesquisados no país, o etanol tinha paridade de 68,10% pela gasolina, né? Nesse período que foi de 25 a 31 de maio. Portanto, ele estava favorável em comparação com o derivado do petróleo, né? Conforme esse levantamento, que é um compilado aí. E os executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Para a gente discutir mais sobre isso, trago de volta aqui Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio, e o seu Bianco, especialista em negócios. Meus amigos, o etanol está mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes estados: Acre, com 69%, Mato Grosso, com 63%, Mato Grosso do Sul, com 65%, Minas Gerais, 69%, Paraná, 68% e São Paulo, 66%. Pelo cálculo da conversão, em Mato Grosso é o que está compensando mais ainda de todos, né? Naquela conversão ali do 0,7, ali, né, do 70%, 63,25% é o cálculo aí da paridade entre o etanol e a gasolina. Seu Bianco, o senhor tem opinião aí que não vale somente só por compensar financeiramente. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem mais vantagem por aí, né? O Brasil, nesses grandes momentos, que tem que ser, o povo brasileiro tem que ser mais brasileiro. As grandes vantagens aí financeira, né, você paga menos na maioria dos estados, como você citou aí todos esses estados. Você, além disso, você beneficia o meio ambiente, você está beneficiando produtores rurais com o milho ou com a cana próprios do nosso país. Mil vantagens a mais para que o povo brasileiro seja brasileiro e consuma mais o etanol, consuma mais e que dê vantagem, mesmo quando dê lá o ponto 72, Jussá, porque é que se faz essa base de cálculo de ponto 70? É que a maioria dos automóveis, a gasolina corresponde o álcool, vamos dizer, corresponde a 70% menos do que 30% menos do que a gasolina. Ou a gasolina seria mais potente. Vamos um exemplo mais prático. Você tem o teu carro, faz 10 km por litro na gasolina, vai fazer 7 no etanol. Mas mesmo sendo um pouquinho mais, mesmo que você tenha um pouquinho mais de disparidade, olhe para o seu país, olhe para o seu produtor, olhe para quem está lutando por esse país e abasteça mais no álcool. Isso é muito mais vantajoso. E além disso, José, essa paridade, ela foi iniciada já há muito tempo atrás. Os automóveis a álcool que estão sendo produzidos mais no Brasil, eles estão, como é que eu vou te dizendo, correspondendo ou respondendo, o álcool responde mais potencialmente. Então, cada vez está ficando melhor o álcool, os motores com mais, e alegam muitos produtores, produção de veículos, que os carros a álcool, eles fundem menos do que os carros a gasolina. Então, são outras vantagens que o álcool, aos poucos, vai mostrando para o país as grandes vantagens de você produzir no álcool. E principalmente, igual você falou aí, principalmente no Mato Grosso, o álcool vai ser mais vantajoso agora, porque está entrando a safra do milho, a produção, os preços do milho para as usinas vão cair, então automaticamente também o preço do álcool irá cair. Aí, enquanto que o preço da gasolina, ela é medida sempre por problemas internacionais. Computado em dólar, então pode ser até que baixe, mas a tendência dela é ficar nesses parâmetros, enquanto que o álcool baixaria bastante. Daiane Kirnev, será que vai chegar em algum ponto de nós
vemos a produção de milho tomando mais espaço do que a produção de soja, pelo menos no estado de Mato Grosso? Jussa, é um fator que depende muito, né? Depende muito do fator climático, né? Da janela que o produtor tem para plantar a quantidade de milho. Esse ano eu acredito que foi uma janela um pouco maior, porque nós tínhamos a previsão de uma extensão um pouco maior de chuva, conseguiu-se colher em período adequado e suficiente para que houvesse o plantio. Então, a gente não tem como prever, se a gente for utilizar os dados só das áreas que nós já temos, então a gente depende muito do fator climático, né? Agora, se for aumentar a produtividade, isso com certeza, sempre a tendência é melhorar a produtividade com a tecnologia, né? As novas sementes, elas estão aí para que sejam mais produtivas, né? Até para que seja mais vantajoso para o produtor rural plantar sempre novidades, né? Não é à toa que existem tantas tecnologias e tantos estudos em cima das sementes, para que aumente essa quantidade. Agora, com relação se aumenta, por exemplo, reverter as áreas degradadas em áreas produtivas, também é uma possibilidade de aumento de plantio de área de milho, né? Que é uma possibilidade também muito vantajosa. Afinal de contas, o milho é essencial para nossa, tanto para o combustível renováveis, né? Tanto para o DDG, que faz parte da ração animal e tem trazido muitos benefícios, inclusive trazer alimento de forma barata, né? Para o consumidor, que isso importa também. O milho ele é um fator muito importante na alimentação brasileira e trazer alimentos de qualidade e saudável. Além disso, o milho também tem inúmeros benefícios, né? Ele tem quantidade de proteína, ele tem quantidade de lipídios. Não vou entrar na parte médica, mas a gente sabe que ele é muito vantajoso para a alimentação e tem um custo acessível. Então, é vantajoso sim trazer um aumento de produção, porém a gente tem um certo limite, né? Fator clima, fator espaço. Então, a gente sabe que nem sempre é possível plantar e produzir sempre mais o milho, porque a prioridade hoje é da soja, né? A gente tem uma preferência que a safra é de soja. Nossa safra, ela é mais pensada e projetada para pegar todo o ciclo da chuva em cima da soja, porque ela é uma cultura que, em tese, seria mais rentável. Hoje a gente já tem uma equivalência, né? Alguns produtores que conseguem produzir mais, conseguir uma boa janela de preço, dizem que o milho é até a safra também, não é só a safrinha. A gente tinha uma produção de milho, muitas vezes, para produzir a palhada, né? Para fazer a cobertura do solo, nem era para rentabilidade. Mas, assim, com a produção evoluindo, existe até uma tendência de rentabilidade maior quando consegue fazer um bom negócio, principalmente. E essa questão de usar álcool ou usar gasolina, né, é uma questão muito cultural também, né? Aqui a gente vê que é muito mais vantajoso no estado de Mato Grosso utilizar o etanol, porque o valor dele ele é 63% mais barato, então ainda compensa, né? E alguns estudos dizem que até 70% ainda compensa. E sem contar que ele é um combustível renovável. A gasolina não é, ela é derivada do petróleo, né? Que é um combustível fóssil. Então, se a gente pensar em meio ambiente, né? Quanto mais vantajoso para o meio ambiente seria o álcool, que é algo renovável. E também até para os carros, como o Bianco trouxe aqui, né? Os carros eles têm uma vida útil muito maior. E os combustíveis fósseis, a gente depende muito da variação do petróleo, porque ele é derivado do petróleo. Então, se o dólar sobe, a gasolina vai subir. Se o petróleo acontece alguma coisa, uma guerra, alguma coisa, o petróleo tem alguma estabilidade, vai subir a gasolina. E a gente não tem essa variação tão significativa com o álcool, haja vista. Temos a disponibilidade de álcool através do milho e a cana-de-açúcar, né? Que também existe plantações de cana aqui no nosso estado. Então, é algo que é muito mais vantajoso. Tanto é que é até uma decisão de escolha, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, que não é flex,
é uma das questões que me travam de fazer uma escolha nesse sentido, né? Porque a gasolina, realmente, ela é mais cara, ela é mais poluidora, né? E ela depende muito desses fatores internacionais. O álcool provavelmente vai se manter sempre nos patamares. Muito bem, seu Bianco. Então, Juscelino, queria acrescentar, a doutora Daiane falou aí na produção do milho, né, a média brasileira aí que esse ano foi boa, que é 111, nós temos um potencial muito grande. Eu não sei se alguém de vocês tem essa informação, mas nos Estados Unidos, a média deles é perto de 200 sacas de soja de milho por hectare. Então, nós temos muito campo ainda para progredir. A doutora falou também nas expansões dessas terras que nós temos degradadas. Essas terras irão para soja e de soja também para milho. Tem muitas pessoas que fazem, o pessoal que critica muito a produção, ou os produtores, eles falam: ah, mas o milho nosso, ou a comida nossa, nós vamos exportar. Você mesmo citou todos os dados aí, nós vamos ter um excedente esse ano, e aí o que é que acontece com o Brasil? Nós podemos exportar milho, mas vamos exportar o quê? O excedente. Isso que sobrou, nós vamos ter um consumo dentro do Mato Grosso ou do Brasil desses 50 milhões e alguma coisa de toneladas, mas vamos produzir 5% a mais. E o que é que vamos fazer com esses 5%? Muito justo que a gente venda, que alimente outros locais, outras pessoas. Então, tudo isso são fatores que só traz benefícios para todos, no mundo inteiro. Porém, mesmo assim, alguns produtores ainda são questionados ou criticados. Falando dos preços registrados, o preço mínimo registrado naquela semana ali foi, nessa última semana de maio, né? Foi em um posto em São Paulo, a mínima foi em São Paulo, 3,38 litro. O maior preço foi em Pernambuco, 6,49. Já o menor preço médio estadual foi em Mato Grosso, 3,89 registrado, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, 5,49 o litro. Isso está muito ligado a essa questão logística, Daiane, ou não? Porque no meu ponto de vista seria isso, o frete, aquilo que a gente sempre fala por aqui, né? Jussa, seria, se a gente fosse ver pela lógica, seria. Porém, às vezes a gente vê a região de Cuiabá ali sempre com preços muito mais interessantes, né? E valores assim que dão uma diferença, por exemplo, nossa aqui, valores acima de 50 centavos de diferença. Então, só o frete não ajustaria esse valor, né? Mas algumas cidades se adaptam também com questão de quantidade de postos, né? Concorrência. Outros fatores que influenciam muito são áreas turísticas, né? Essas áreas você pode ver que normalmente os preços são mais elevados. Mas o que deveria, em tese, mandar nos preços seria, sim, a questão de logística, da viabilidade. Afinal de contas, nós temos aqui inúmeras indústrias, né, de etanol. Se fosse assim, de um lugar para o outro, em Nova Mutum, por exemplo, nós temos, né, ali a indústria também. Então, aqui deveria estar mais barato, né? Ou, pelo menos, equiparado a Cuiabá. Mas a gente tem uma diferença muito grande de valores. Seu Bianco, para a gente encerrar esse assunto. Juscelino, Cuiabá, simplesmente, a ANP, ela leva isso uma capital como base, né? Eles têm base de distribuição. Então, talvez por isso seja um pouquinho o preço menor. Agora, o que aqui eu vejo muito existe, vamos dizer que na cidade de Nova Mutum ou Sinop, são duas cidades que têm usinas de álcool e essas próprias usinas, elas têm postos de combustível delas mesmo ali. Então, sai da usina, vem dizer, encanado até o posto. E esses postos, eles são os locais que eles vendem mais barato. Então, nessa proporção aí dos R$3 e pouco que você falou do Mato Grosso, eu acredito que seja nesses postos, num desses postos aí. Como que o produtor também, como que o consumidor, como que nós fizemos essa conta para se saber se dá os 60% ou 70%?
Você pega o álcool, o valor do álcool, e divide pelo valor da gasolina. Vamos dizer que você citou aí um exemplo de R$ 3,50, acho, o álcool, né? Dividido pela gasolina, que se fosse no mesmo posto tá a R$ 6,80, só um exemplo, então isso daria 0,51, super viável. Ah, se o álcool estivesse a 4,50 dividido por 6,50 da gasolina, isso vai dar quanto? 69. 69, que é os 70%. Até os 70, até os 70 é muito vantajoso para o seu bolso. Um pouquinho de mais do 70 é vantajoso para o produtor brasileiro, para o meio ambiente e para todos nós. Bem falado, gostei, hein? Gostei. Tá bom, então, vamos pular para o nosso próximo assunto, então, falamos aí da competitividade do etanol, interessante o cálculo também, né? Acho que muita gente já sabe, quem não souber aprendeu aí com o seu Bianco. Divide, então, o etanol pela gasolina. Se der menos de 0,70, tá valendo a pena o etanol. Seguimos para o nosso próximo assunto, abertura de novos mercados para exportação agropecuária brasileira, minha gente. O mapa não para, né? O Ministério da Agricultura concluiu na semana passada, na última semana de maio, 10 negociações na área agrícola com 6 parceiros comerciais. São eles: Bahamas, Camarões, Coreia do Sul, Costa Rica, Japão e Peru. Essas novas autorizações contemplam uma variedade de produtos, como, por exemplo, carne bovina, carne suína, carne de aves e seus derivados, material genético bovino, material genético avícola, óleo de peixe e produtos de etanol de milho. Nas Bahamas, as autoridades locais aprovaram o certificado sanitário para que o Brasil exporte carne bovina, carne suína, carne de aves e seus produtos. Essa abertura, minha gente, ela reflete o grau de confiabilidade, né, que o nosso controle sanitário brasileiro reflete fora. Em Camarões, as autoridades aprovaram a exportação de bovinos vivos para reprodução e material genético bovino pelo Brasil, o que permite o fortalecimento da pecuária local, além de oferecer produtos brasileiros aos produtores brasileiros, oportunidades futuras para ampliação de negócios na África. Camarões fica na África, e a gente falou recentemente, né, Daiane, sobre a África, que a possibilidade de produtores brasileiros serem pioneiros e ajudarem na contribuição alimentar e também com conhecimento técnico para a produção agrícola por lá. Isso pode representar também um avanço nas negociações dessas intenções entre os dois países, né? Agora eu esqueci qual era o país da África, mas enfim, ali do continente africano. Mas enfim, isso pode representar um encaminhamento, né, já de alguma negociação aí. Isso mesmo, Jossam. A gente teve, acho que foi em Angola, que tem esses trabalhos iniciados, né? E a gente também vê a abertura de novos mercados com uma forma muito importante. É necessário, fundamental, a gente não estar refém de um único mercado, né? Porque a partir do momento que nós temos poucos mercados, eles acabam regulando muito a situação de preços, ofertas, demanda, e muitas vezes nosso produto pode deixar de ser competitivo. A partir do momento que nós temos novos negócios, novas oportunidades, isso é super importante para que a gente tenha um negócio com confiança, né? Para que a gente tenha um respaldo do plantio, de negociações, de preços mais concretos, né? Já que nós não temos uma garantia de preço mínimo aqui no Brasil, que hajam novos mercados para que a gente tenha sempre opções viáveis, né? Porque a partir do momento que você entra no mercado desses, entrar no mercado eu acho que é o primeiro e o passo mais difícil, porque depois expandir esse mercado é muito fácil. A partir do momento que
eles conhecem o produto brasileiro, que é um produto de alta qualidade, depois é muito fácil ampliar essa gama de produtos. Inclusive, esses mercados novos se deram por causa da confiança sanitária do país, né? E a qualidade da carne, inclusive exportando animais vivos, né? Até para reprodução genética também, aves como frango e material genético de frango também, inclusive ovos, né? Já férteis para serem também produzidos lá naquelas regiões, ou seja, estamos exportando tecnologia também quando se fala em alimentação. Seu Bianco, na Costa Rica, as autoridades locais autorizaram a exportação brasileira de grãos secos de destilaria, ou seja, o DDG. Trata-se de um subproduto do etanol de milho, né? Isso é bom também, né? Nós estamos produzindo muito álcool aqui com o milho, está tendo muito DDG, automaticamente temos que dar destino a isso. Talvez a indústria brasileira não esteja, não precise de tanto, aí esse excedente, o que você tem que fazer? Buscar novos mercados, e aí vamos dar os parabéns principalmente ao governo, que foi atrás e que buscou isso. Talvez um ponto que não esteja muito bom para a região, principalmente do Centro-Oeste, a região avícola, seria, em virtude da gripe aviária, uma abertura de novos mercados para frango. Porém, isso é quase impossível hoje você querer chegar, abrir um mercado, sendo que o Brasil está tendo esse surto da gripe aviária. Mas isso aí vai ser só até dia 22, acredito muito que vai dia 22, até dia 22, ou não haverá mais focos de gripe aviária e nós vamos estar livres disso. Só para contribuir ainda com as informações, no Japão teve autorização sanitária para exportação de óleo de peixe produzido no Brasil. No Peru, aprovação da exportação do filé de tilápia, que a gente falou recentemente também por aqui, né, que tem aumentado a produção de tilápia no Brasil. Enfim, são novos mercados, são novas oportunidades para os brasileiros. E Japão, mercado exigente, mercado premium que se fala, né? O Japão, eles são extremamente exigentes. Então, se está liberando o mercado confiando no Brasil, é porque tem confiança, né? Daiane, para encerrar esse assunto. Para encerrar esse assunto, dizer que é muito necessário sempre trazer novos comércios. A relação exterior de comércio é uma relação muito importante. O governo tem que estar sempre atento, né? Porque ele traz uma vantagem muito significativa economicamente e também traz uma segurança alimentar. Aí você pode me perguntar, mas por que uma segurança alimentar se vai exportar? Porque quando a gente tem mais gente interessada em comprar nosso produto, é muito mais fácil a gente querer plantar esse produto, não é mesmo? Porque vão ter ofertas melhores e vão ter ofertas. Porque a quantidade de produção hoje, a nossa demanda doméstica não consegue assumir. Então a gente tem que conseguir novos mercados para sempre ter essa segurança e também ter a contrapartida dos produtores, né, para ter esse interesse em estar plantando. Muito bem, obrigado, Daiane. No próximo bloco, meus amigos, a gente vai conversar sobre os juros simples e taxa de 6% internacionais que têm gerado o interesse de produtores rurais. E isso pode ser uma oportunidade boa, pode ser algo bom para o Brasil, pode ser algo que vai fazer com que o negócio fique rentável para o produtor brasileiro. Mas, antes disso, minha amiga Daiane, nos despedimos de você por aqui, né? Obrigado por hoje. Obrigada, Jussan. Obrigada, Bianco. Tenham todos uma boa noite. Até mais. Faltou, acho que a gente não está acostumado a se despedir no meio do programa com você, né? Faltou os tchauzinhos e beijinhos aí, ó. Tchau, Lavínia. Tchau, Pietro. Beijos. Nos vemos amanhã, Daiane. Obrigado por hoje. O programa continua por aqui. Fazemos intervalo e voltamos já.
Bem, amigos e amigas que permanecem ligados aqui no Agrodebate, o programa está de volta e tem assunto ainda para ser conversado por aqui. Agradeço a você que continua conosco e você que chega agora. O assunto da vez o mês de junho começou e o agronegócio brasileiro está com os olhos atentos à inflação, alíquotas, IOF com imposto aí, outras questões também que estão inviabilizando a safra brasileira e que fez com que o produtor se alertasse para um outro mercado que pode fazer com que a sua safra seja salva. Vamos lá. Enquanto as taxas subsidiadas podem ultrapassar 12% aqui no Brasil, produtores rurais avaliam o crédito internacional, crédito de fora, que na opinião de economistas pode ser vantajoso e tornar-se uma peça-chave na estratégia de expansão do setor. Mas todos os produtores podem acessar, pequenos e médios podem acessar, quais as condições, é vantajoso, o Brasil perde, não perde com isso, só tem a ganhar? Essas perguntas eu vou fazer para quem entende desse assunto. Seu Bianco volta aqui para falar comigo, para a gente continuar falando sobre esse assunto, seu Bianco. O produtor tem a ganhar, porque eu estava tentando fazer uma análise. E no meu ponto de vista, que até então eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, em pegar crédito fora do Brasil, se for parar para pensar, nesse sentido, se for fazer uma conversão, se tratando do dólar, por exemplo, até compensa, pode parecer que compensa, porque você pega o dinheiro fora em dólar e faz a conversão para o real e que vale mais a pena. Então, pode ser um bom negócio? Não, mas daí também, enfim, eu queria entender até que ponto que isso compensa, até que não compensa, se tem ponto contra. Jossá, vamos lá, vamos recapitular um pouco. Eu acredito assim que vamos citar assim 10 fatores. Eu acredito que 8 fatores são positivos de você ter essa chance de pegar dinheiro fora. Tanto é que bancos brasileiros, cooperativas, eles buscam esses recursos e repassam também. Eles têm o spread deles, que é o ganhozinho deles, e pronto. E tem bancos internacionais, Banco Lade, tem muitos bancos internacionais que estão com sedes no Brasil. Então, eles fazem essas negociações. Quais as grandes vantagens para o produtor rural, no meu entender? Primeiro, é recurso abundante. Eu quero lá um crédito. Você tem um crédito de 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares vezes 5 e pouco são 15, 20 milhões de reais. Entendeu? Recursos abundantes que você pode fazer. Um silo, um secador, uma recuperação de áreas, um juros que ele é calculado de modo simples, como você citou, de 6% a 8%. Como é que eles fazem? O ano inteiro, emprestei $100 para você, 6% disso. Você vai me pagar $106 lá o ano que vem. Beleza, com prazo alongado, tá? Fatores positivos. A oportunidade do ciclo, eu quero fazer um ciclo e um secador hoje, ciclos sazonais, principalmente no centro-oeste, que você constrói isso na época da seca, facilidade para você ter menos despesa. Outro ponto vantajoso, certo? Garantias, você pode dar garantias em bens, a própria fazenda sua, ou qualquer uma atividade disso, ou o silo, o bem financiável que você vai fazer, também é uma facilidade de garantia. O prazo, eles alongam esses prazos, fazem prazo de 1 a 10 anos, de repente, depende da atividade, depende do que você for fazer, mas se for para investimento, até 10 anos, né? E valores abundantes, né? Que bancos ou cooperativas brasileiras não teriam esses valores tão altos. Antes de você pagar taxa Selic 20%, e oscila a taxa Selic agora subiu 1% ou 2%, fica dependendo do governo brasileiro, você tem uma taxa fixa. Os pontos negativos que eu acho disso, você vai pagar
Sobre esse lucro, vamos dizer, dos R$ 100 que eu falei ali, o banco teve 6% de lucro de juro. Quando você paga isso, os bancos, eles transmitem isso, ou se fala que eles vão mandar esse dinheiro para outro país. Então, e em cima disso, você que pegou o empréstimo, você vai pagar uma taxa em cima disso, você vai pagar IOF em cima disso, certo? Que é em cima do lucro deles também. Então, você paga esses valores de IOF. E o grande problema que eu acho maior é a insegurança no governo brasileiro. Você pega hoje, vamos pegar para números, hoje o dólar está o quê? 5,65. Você pega $1 milhão, $1.000, aí a 5,65. Você vai pagar aqui um ano. O que vai acontecer? De repente o dólar está 6,30, como teve há 30, 60 dias atrás, 90 dias, não lembro quanto. Essa oscilação ela não é boa, ela é muito arriscada, ninguém quer ficar milionário do dia para a noite, mas também ninguém quer ir à falência do dia para a noite. A gente quer uma segurança, o produtor gosta muito de comprar ou vender alguma coisa no que? A moeda do produtor é saca de soja, eu quero comprar uma fazenda com tanto saco de soja, quase tudo esse parâmetro, o produtor gosta muito disso. Portanto, quando você vai para essa oscilação do dólar de sobe e de desce, você depende de Trump, você depende do governo brasileiro, você depende de muitos fatores que não são, já estão fora da porteira, como nós falamos. Então, veja bem como quem arriscou e pegou financiamento em dólar a 6,30, naquele dia que estava a 6,30, você pegou um financiamento a 6,30. Hoje, um ano depois, você pode pagar ele a 5,65. Então, você vai pagar menos do que você pegou. Porém, também, num momento desse, você pode pegar 5,60 e daí você pagar 6,30. Então, essa é a grande desvantagem, ou o grande medo que eu particularmente tenho e que eu não gostaria de se pegar recursos em dólar. Precisa-se do quê? Que o governo tenha uma linha, que o governo nosso federal não gaste mais do que arrecada, porque daí dá o quê? Dá uma estabilidade na moeda. Aí é super vantajoso pegar esses financiamentos em dólar. Não muda do que... O disco não muda muito, é sempre isso, né? O governo tem que fazer a parte dele. Segundo alguns especialistas, né, não sei a própria cultura do empresário brasileiro de aprender a captar uma moeda forte, como faz já a MAGE, JBS, Cultrale, é isso? Cultrale? E várias outras empresas do agro. Para o especialista não existem dificuldades burocráticas no processo, mas enfim, são pontos contras e a favor para serem analisados. E aí entra mais também as tarifas do IOF, por exemplo, que a gente está em meio a um rebuliço, né? Na semana passada, anunciada aí essa nova tarifa, e hoje, inclusive, o governo se reuniu, né? O presidente Lula se reuniu com o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e eles já informaram que tem medida que foi alterada, né? Depois dessa repercussão ruim toda, o governo fechou medidas com o Congresso sobre o IOF, mas só anunciará na semana que vem. Até então, fica valendo o que já foi decretado, né, em decreto. Então, a gente segue na esperança de dias melhores e torcendo para que o produtor sempre consiga aí o seu melhor negócio, para que continue sendo rentável. Seu Bianco, o programa de hoje termina por aqui. Muito obrigado por hoje. Para acrescentar, ela é uma indústria de suco de laranja. Então, porque é que ela cresceu e cresceu muito. Eles vendiam e exportavam muito em suco de laranja para os Estados Unidos, daí pegaram dinheiro em dólar. Por isso que quem está nesse setor é vantajoso. Mas muito obrigado para você, muito obrigado para todos que nos assistiram e até amanhã. Valeu, até amanhã então. Terça-feira, findada com sucesso. Valeu, seu Bianco, até amanhã. Nossos amigos que continuam conosco, obrigado pela companhia.
A programação continua. A gente termina por aqui e volta amanhã com mais. Tchau, boa noite.